Olá, então estamos chegando ao último grupo que nós estudaremos essa semana, então de protozoários do grupo dos apicomplexos, também chamados de esporozoários. Então, esses protozoários, diferente dos anteriores, dos grupos anteriores, todos eles são parasitos intracelulares. Tá? Então, apicomplexos não ocorrem devido ali, não são. Olá, então estamos chegando ao último grupo de protozoários que nós estudaremos agora, então é o grupo dos apicomplexos ou esporozoários. Esse grupo de protozoários, diferente dos grupos anteriores, eles não possuem nenhuma estrutura, nenhuma organela para locomoção, todos eles são parasitas intracelulares. Então, é um grupo de protozoários exclusivamente parasitas. E algo que eles têm de diferente também, que dá nome ao grupo, essa estrutura, que nós vamos chamar de complexo apical, são estruturas filamentosas nessa região apical da célula e que vão permitir ou favorecer a entrada ou a penetração desses protozoários no seu hospedeiro. Tá? Então, como são parasitas, eles precisam, digamos, de estruturas que favoreçam, então, o acesso, né, às células que eles irão parasitar. Então, por isso o nome apicomplexos, devido à presença desse complexo apical. O termo esporozoário é um outro termo, então, usado para o mesmo grupo de protozoários, só que está mais relacionado com aspectos da reprodução, que nós vamos ver já adiante. Vou chamar a atenção para uma outra característica interessante. Se você olhar, então, isso aqui, uma célula típica, né, uma célula eucariótica, mas observem abaixo da membrana plasmática. Perceba que tem essa estrutura aqui, que nós vamos chamar de alvéolo. Vamos observar, fazer um corte da parede do corpo dele, nós vamos observar o alvéolo. Lembre que alvéolo é aquele saquinho que tem embaixo da membrana, que nós vimos lá nos protozoários ciliados. Então, tanto ciliados quanto apicomplexos, e nós vamos ver também que tem um grupo de algas, vamos estudar na próxima semana, que possuem essa estrutura aqui chamada alvéolo. Então, essa característica é que aproxima filogeneticamente ou evolutivamente esses grupos ciliados, apicomplexos e as algas do grupo dos dinoflagelados, que nós vamos ver adiante. Tá? Então, esse grupo não tem cílios, não tem nenhuma estrutura locomotora, mas possui, então, os alvéolos, então mostra uma proximidade evolutiva entre esses taxons. Algo, então, bem característico desses apicomplexos, ou esporozoários, é o padrão de reprodução deles. Então, eles têm ciclos bastante complexos e algo que vai ser diferente dos outros protozoários, é que eles possuem, então, uma alternância de reprodução por mecanismo assexuado e sexuado. Nós não viu isso lá nos outros grupos, e vai ser bem típico aqui, então, desse grupo de protozoários parasitos. Então, eles podem se reproduzir assexuadamente, tanto por divisão binária, né, que é aquela divisão simples, em que uma célula vai formando duas, cada uma delas forma novamente duas, um processo típico de mitose. Mas também, assexuadamente, eles se reproduzem por esquizogonia, que a gente chama de divisão múltipla e não divisão binária. Então, divisão múltipla significa o quê? Que, primeiramente, então, de uma célula, de um protozoário original, vai ocorrer, então, divisões mitóticas numerosas vezes, então, do núcleo. Observe que o núcleo, então, ele vai ser replicado por mitose antes de dividir a célula. É como se fosse várias divisões binárias, mas sem dividir a célula. Então, apenas do núcleo, tá? Primeiramente. E aí, depois desse processo de divisão do núcleo, por mitose, formando outros, então, vai haver a divisão da célula. Então, cada núcleo desse vai ficar com um pouquinho de citoplasma e serão formadas, então, várias células, né, como a primeira, só que menores, né, já que houve, então, primeiro essa divisão mitótica do núcleo. Então, isso acontece em dentro de um organismo parasitado, um hospedeiro, e ele reveza com uma outra situação, que é o padrão sexuado de reprodução, que acontece num outro hospedeiro, também parasitado, que é o processo chamado de esporogonia, daí o nome esporozoários, em que, nesse caso, um zigoto, ou seja, um indivíduo 2N, vai sofrer reiteradas divisões nucleares e depois vai ocorrer, então, o início da reprodução das células que vão surgir desse zigoto, mais ou menos dessa forma. Então, aqui estaria o zigoto,
por meiose vai formar, então, 4 células, lembra que a divisão meiótica forma, né, no resultado final são 4 células, nesse caso vamos chamar de esporozoítos, que é N, veja, veio do zigoto 2N, por meiose forma indivíduos N, e aí sim, por mitose, vai ocorrer, então, a formação, então, desses 8 esporozoítos. Tá? Então, vejam que, nesse caso, esse processo até vai lembrar um pouco aqui a esquizogonia, depois é que vai dividir para formar indivíduos novos. Tá? Então, esporogonia significa que vai haver também múltiplas divisões, só que, nesse caso, é do zigoto, então, por isso é o processo sexuado da reprodução. Então, vejam que, como organismos parasitos, é bem importante que eles tenham, além de uma forma de penetração, de conseguir invadir uma célula para parasitar, é importante que eles consigam se reproduzir de uma forma bastante eficiente, bastante numerosa. Então, nos organismos parasitos, é importante que eles consigam ter sucesso reprodutivo. Então, aqui é bem diferente, bem variado nos apicomplexos. Então, nós temos aqui 2 exemplos bem interessantes, né, que a gente tem que lembrar que são apicomplexos. Um deles é o Plasmodium, são várias espécies desse gênero que causam a malária, uma doença que é endêmica da região da Amazônia e várias regiões aí do planeta, especialmente na África, né, regiões tropicais, em que ainda a gente considera regiões que são pouco desenvolvidas, né, que têm condições mais precárias aí sanitárias, principalmente. E também nós temos um outro exemplo aqui, que até é bem comum, talvez você tenha até ouvido falar, né, da toxoplasmose causada então pelo Toxoplasma gondii. Então, outra doença, né, que é causada por um protozoário desse grupo dos apicomplexos. Então, guarde pelo menos esses 2, que são bem característicos, o plasmódio e o toxoplasma. Vamos falar um pouquinho sobre a malária, já que é uma doença, como eu falei, que ela está também com uma doença aí dentro dos objetivos do milênio, que é tentar resolver a questão, os problemas de malária. Né? Então, o agente etiológico causador são várias espécies do gênero Plasmodium. Nesse caso, observe que nós temos aqui 2 humanos, e nós temos aqui também um veiculador aí, que é um mosquito. Tá? Então, nós temos aqui, no caso, essa doença, ou esse parasito passando por 2 hospedeiros. Então, nesse caso, vamos dizer que ele é heteroxênico, é um termo lá da parasitologia, porque ele possui um hospedeiro intermediário, que no caso vamos ser nós, humanos, e um hospedeiro definitivo, que vai ser o mosquito. Então, por que o mosquito é que é hospedeiro definitivo? Porque no mosquito que ocorrerá o processo sexuado de reprodução desse parasita. Então, o hospedeiro definitivo é onde o parasita tem a sua maturidade ou tem o seu processo sexuado de reprodução. Nesse caso do plasmódio, é no mosquito. Então, nós humanos, no caso da malária, somos hospedeiros intermediários. E também esse parasita é dito heterogenético, porque é bem claro, então, que no humano ocorre o processo assexuado de reprodução do protozoário e no mosquito ocorre o processo sexuado de reprodução do plasmódio. Então, também eu vou deixar como indicação lá no AVA, são vídeos curtinhos que ilustram, então, o ciclo, né, da malária ou de reprodução desse protozoário, tanto no mosquito quanto no humano. Então, observe que são, como eu falei, são ciclos mais complexos, né? O termo apicomplexo serve também para essa questão do ciclo, né? Porque são ciclos bem complexos. Então, vamos considerar aqui, então, o mosquito, né? E o ciclo dentro do mosquito, e aqui o ciclo, né, continuando aqui dentro do humano, tá? Vamos imaginar aqui, então, um mosquito, hematófago, mosquito fêmea, ele vai ficar, então, um ano. Dentro do mosquito, esse protozoário vai, então, formar o que a gente chama de zigoto. Então, são células que ele vai ingerir, que são como N. Ele vai, então, formar o zigoto. Na parede do tubo digestório do mosquito, é que vai acontecer, então, o que a gente chama de esporogonia, que eu já expliquei anteriormente, que é o zigoto que vai sofrer aqueles processos de replicação, né, por esporogonia, e liberar muitas formas que vão ficar, então, ali dentro
do tubo digestório do mosquito. Então, nesse caso, são essas formas que podem ser transmitidas ou levadas do mosquito para um outro humano. Então, eles se reproduzem atrás, ali dentro da parede do órgão. Mas as formas infectantes são liberadas para dentro do tubo digestório, da parte anterior do tubo digestório do mosquito. E nesse caso, elas podem ir para a saliva, e é no momento da picada que ele vai liberar essas formas no sangue de outra pessoa. Então, é diferente lá do barbeiro, que transmitia a doença de Chagas, que era no momento que ele defecava. Então, lá no barbeiro, os protozoários lá saíam via fezes. Aqui não, ele está na saliva do mosquito. Então, quando ele picar uma outra pessoa, essas formas, os esporozoítos, vão cair na corrente sanguínea do humano, e elas vão, como estão no sangue, elas vão migrar pelo corpo como um todo. Então, elas podem chegar, por exemplo, ao fígado da pessoa. Então, quando sanguíneo, quando passa pelo fígado, essas formas podem ficar no fígado, se alojar ali, e se reproduzir assexuadamente dentro do fígado. Além disso, conforme também vão sendo produzidas essas células, elas vão sendo liberadas na corrente sanguínea, elas podem invadir as hemácias. E nesse caso, quando essas formas infectam ou entram nas hemácias, se reproduzem novamente assexuadamente. Lembra que no humano nós vamos observar apenas reproduções assexuadas, então não é como aqui, que teve união de gametas, formamos zigoto, então no humano é apenas reprodução assexuada. Quando estiver dentro da hemácia, conforme vai se reproduzindo, ele vai romper essas hemácias. E no momento que essas hemácias se rompem, ela libera essas formas e também toxinas. Tá? Então, as formas são liberadas quando rompem hemácias, são os chamados merozoítos, eles estão, então, liberando também toxinas. E é nesse momento da ruptura das hemácias, lá, que são as nossas células vermelhas do sangue, eritrócitos, é que ocorrem os picos febris na pessoa que está com malária. Então, são diferentes plasmódios, diferentes espécies, e os ciclos são picos febris, eles podem ocorrer a cada 48 e 72 horas, 2 ou 3 dias, então depende da espécie de plasmódio. Por isso que tem aí os tipos diferentes de malária. Tá? Então, é nesse momento que se rompem as hemácias que ocorre também o conhecido com aqueles picos febris, que são bem típicos da malária. Então, observe que vai destruindo hemácias. As hemácias são as nossas células que transportam oxigênio. Então, a pessoa, com o tempo, ela pode passar uma malária, 2 vezes malária, não vai ficar imune, e pode ser que, com o tempo, essa pessoa não resista, a novos incidentes, a novas infestações de malária. Então, ela vai, digamos assim, pode tratar, existe tratamento, que são os antimaláricos, mas ela não fica imune, digamos, ela pode ser novamente acometida pela doença. Então, com o tempo, a pessoa pode não resistir. E aí, então, conforme vai produzindo essas outras células, vai rompendo a hemácia, essas formas também vão formando o que a gente chama aqui de gametas. E são esses gametas que vão ser, então, ingeridos pelos mosquitos. Tá? Por que são gametas? Porque lembram que aqui houve meiose lá no mosquito. Então, essas formas que foram liberadas, elas já são M. Por isso que a gente chama eles de gametas. Então, são essas formas que estão se replicando assexuadamente aqui no humano. E quando o mosquito ingerir novamente o sangue, estejam presentes essas formas aqui que já foram replicadas no humano, ele pode carregar, então, para uma outra pessoa. Então, vai se ocorrer novamente o ciclo no mosquito, que é o ciclo sexuado, com união de gametas, formação do zigoto, toda aquela parte da esporogonia, e assim por diante. Tá? Então, lembrar desses aspectos aqui da malária, que é uma doença bem complicada, e que não foi erradicada, que ainda tem muitos casos, especialmente aqui no Brasil, na região lá da Amazônia. Então, o mosquito não é o Aedes aegypti, nesse caso é um outro gênero, é o gênero Anopheles, é o gênero lá do borrachudo, que a gente chama também, e ele, então, que a hematófaga que transmite, então, de um humano para o outro. Então, aqui é só um detalhe, mostrando aí aquela fórmula que é da esporogonia, que é o zigoto, sofre meiose e forma, então, aquelas várias formas que são liberadas. Por isso que quando está no humano, nós chamamos aqui de gametócitos, são essas células já N, que vai só, então, reconstituir o 2N quando estiver lá no mosquito. Por isso que aqui é a forma sexuada de reprodução do parasita, do plasmódio, e o mosquito, então, é o hospedeiro definitivo e o humano é o hospedeiro, então, intermediário.
Só para dar uma ideia, então, as duas espécies principais de Plasmodium, é o Falciparum vivax. Então, aqui são praticamente quase todos os casos, 95% dos casos são dessas duas espécies, e também são as doenças mais graves no Brasil, né? Então, tem outras espécies, menor frequência, que também pode ser observados, mas especialmente essas duas aqui, que são os principais agentes etiológicos da malária no Brasil. E só para fechar, falar um pouquinho sobre o Toxoplasma gondii, que é uma espécie, então, também de apicomplexo, então, agente etiológico da doença chamada toxoplasmose. Possivelmente já ouviram falar que a toxoplasmose é aquela que é transmitida pelo gato, nesse sentido aqui. Então, assim, na verdade, esse parasita, ele pode estar no gato, mas ele pode passar tanto para o humano, quanto para outros animais também. Então, de que forma que acontece? Então, no caso, o gato é o hospedeiro definitivo, ele pode liberar pelas fezes uma forma encystada do parasita, do toxoplasma, né? Então, são cistos que não estão maduros ainda, são imaturos, pode se apresentar nas fezes do gato. Aí, ele, por esporogonia, lembra que é característica dos esporozoários complexos, vão ficar maduros. Eles podem, então, nesse caso, ser ingeridos tanto, né, por ratos, e voltar, por exemplo, o gato, né, um hospedeiro aqui intermediário que vai passar para o gato novamente, ou pode também ser ingerido por outros animais vertebrados, como é o caso de suínos, de bovinos e do próprio humano. Então, se o humano ingerir esses cistos, que agora estão maduros, ele pode, então, adquirir a toxoplasmose, tá? Ingerindo, então, cistos do toxoplasma. Então, é muito comum, às vezes, o gato, né, que está contaminado, né, se lamber, está presente no pelo, né, esses cistos, e aí, dessa forma, chegar até o humano. Tá? Então, o que acontece? Uma coisa interessante é que esses cistos, eles podem ficar, muitas vezes, aí na água, na terra, né, e chegar a contaminar então, outros animais, mas também frutas, verduras, a própria água, e assim chegar, então, no humano. 90% dos casos das pessoas que acabam contraindo toxoplasmose, elas não têm nenhum sintoma, no caso dos grandes problemas. O problema maior é quando a pessoa está com algum problema de sistema imunológico debilitado, então, nesse caso ela pode desenvolver a doença, né, sentir dor muscular, febre, dor de cabeça, pode ficar por semanas assim, e mais sério do que, né, para essas pessoas, digamos, que já estão debilitadas, é se uma mulher que está grávida, né, passar estiver contaminada, né, com toxoplasma gondii, passar para o feto o parasito. Então, nesse caso, a gente chama de toxoplasmose congênita. Então, o parasito vai passar via placenta, pode passar, e o indivíduo, o feto, ele pode adquirir essa infecção. E, nesse caso, o feto pode ser acometido por algo mais sério, especialmente porque vai lesar o sistema nervoso central e também a questão da retina dos olhos. Então, a criança normalmente acaba nascendo, né, com problemas aí, né, na visão e também no sistema nervoso. Então, gente, a toxoplasmose, como eu falei, no geral, a pessoa que a adquire, ela acaba não desenvolvendo muito, se manifestando aí muito a doença em si. Mas é importante a pessoa que pretende, por exemplo, engravidar, fazer exame de sangue, saber se está tudo certo, né, para evitar, por exemplo, que esteja com toxoplasma e, de repente, passe para o bebê, né, esse parasita. Ah, então, são pelo menos esses dois exemplos aí, tanto o plasmódio quanto o toxoplasma, como exemplos de protozoários apicomplexos, para vocês lembrarem que tem esses ciclos bem complexos mesmo, que passam por mais um hospedeiro e que tem essa questão aí de reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Tá? Então, todos os apicomplexos são parasitas intracelulares. Então, nós fechamos aí o assunto, então, relacionado com os protozoários, e na próxima semana nós vamos falar, então, sobre as algas, tanto uni quanto pluricelulares, que também são chamadas de protistas. Até lá!